Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: adoração não é um evento de circo. A principal missão da igreja não é evangelização, nem são missões. A principal função da igreja é adoração. O primeiro olhar da igreja tem que ser vertical e não horizontal. A adoração deve ser a atividade primeira da igreja. A principal convocação, obrigação de uma igreja não é o evangelismo, nem missões, nem atos de beneficência, mas a igreja é primeiramente convocada para adorar a Deus. Lamentavelmente, algumas igrejas foram modeladas de acordo com o padrão de uma corporação: crescer em patrimônios e crescer em filiais. E nesse contexto, muitas das igrejas têm perdido a essência de sua função principal, de sua função prioritária, que é a adoração. A adoração tem sido perdida no tumulto da tecnologia, na algazarra das guitarras e baterias, nas letras mancas dos corinhos. A adoração tem sido perdida nas apresentações coreográficas carnais e nas ovações às apresentações de cantatas. Meus amados irmãos, quando a igreja primitiva se reuniam para a edificação dos fiéis, a adoração era a base de tudo. Naquela ocasião, eram criadas as condições que faziam de cada crente um adorador no sentido da palavra, no sentido pleno da palavra. Como resultado, cada crente era um missionário, cada crente era um testemunho, cada crente era um evangelista no sentido pleno da palavra. A adoração, meus irmãos, ela precede o evangelista. A adoração precede ao missionário. Portanto, a igreja já existia no Éden, porque lá no Éden já existia um casal que foi criado por Deus para adorar a Deus. Precisamos entender uma verdade: a adoração é uma coisa, manipulação é outra. Adoração é uma coisa, catarse é outra. Não confunda adoração com aquele momento de cantar corinhos ingênuos de teologia equivocada ao som de uma bateria que está sendo espancada. Não confunda adoração com transe místico, em que o adorador se dilui com o adorado. Meus irmãos, adoração não é misticismo. Adoração é declarar-se servo de Deus, aonde o adorador faz a mesma declaração missionária de Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdadeira adoração, ela produz o desejo de servir, produz o desejo de evangelizar e fazer missões. Portanto, a verdadeira adoração é dar-se a Deus mais do que palavras a Ele. E a adoração, ela dá como resultado esse desejo ardente de missões e de evangelismo. É um erro se pensar que a missão da igreja é evangelismo, é evangelizar. Sua missão não é, na verdade, é ela ser digna de evangelizar, é ela ser digna de fazer missões. E para a igreja ser
digna de fazer missões, ser digna de evangelizar, ela tem que ser, acima de tudo, uma igreja adoradora. A igreja só é digna de fazer evangelismo, de fazer a obra de Deus, só é digna de fazer missões, de proclamar o evangelho, se adora a Deus com vida, mais do que com palavras. A igreja contemporânea, ela é mestre em ultrajar a adoração a Deus. A adoração da igreja contemporânea, ela não produz quebrantamento, ela não produz contrição, ela produz euforia artificial. A adoração, meus irmãos, não é uma cantoria em um prédio. A adoração, acima de tudo, é vida espiritual séria diante de Deus. Há muita baderna hoje sendo passada como se fosse adoração. Baderna com rock, com funk, com rap, com forró, hoje está sendo passada, está sendo entendida como adoração. Meus irmãos, quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, nós somos marcados por Deus. Nós somos marcados pela presença de Deus. Portanto, evangelização e missões são resultados, são consequências, são frutos de uma vida de adoração. Muitas igrejas fazem campanhas e mais campanhas publicitárias para evangelismo, e o resultado é nada, porque as pessoas que vão a esse evangelismo, elas não têm vida de adoração. Foi em um ato de adoração que Isaías se ofereceu para a obra, para o serviço do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. E portanto, meus irmãos, ninguém falará de Deus com autoridade se não for um adorador. A adoração tem sido ultrajada, lamentavelmente. Ela tem sido tão ultrajada, a adoração, que se ela, a adoração, não for parecida com um espetáculo, ela não é adoração. A adoração no meio evangélico brasileiro tem sido tão ultrajada que ela precisa se tornar uma exibição de talentos. Se não for uma exibição de dotes artísticos, ela não é mais adoração. Lembro-me de Oséias 3:1, que diz que Israel passou a flertar com outros deuses e se deliciou com os bolos de uvas usados na adoração a Baal. Quando eu leio esse versículo, me lembro da igreja brasileira. A maioria das igrejas brasileiras perderam a essência da adoração porque degustaram dos bolos de uvas dos deuses deste mundo. Ou seja, a adoração hoje só é adoração se for permeada com fumaça, se for permeada com jogos de luzes. Meus irmãos, quando uma igreja degusta das uvas, dos bolos de uvas dos deuses deste mundo, a igreja perde a ortopraxia, ou seja, ela perde a vida santa, portanto, perde a adoração santa. Quando a igreja se delicia com os bolos de uvas dos deuses deste mundo, a falta de pudor e a indecência passam a ser a vitrine da igreja e a adoração passa a ser um evento de um circo. Meus irmãos, estejamos alerta e discernindo as coisas para saber o que é a verdadeira adoração. Lamentavelmente, tem cultos, tem igrejas que a gente vai e a adoração verdadeira está longe. Não passa de um circo, não passa de apresentações de pessoas se exibindo. Que Deus nos abençoe nesta hora. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus. Amém.
e amém.